E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver isomeria óptica. É a melhor isomeria. Vamos embora. Vê bem, pessoal. Inicialmente, o que é isomeria óptica? Isomeria óptica é a capacidade de desviar a luz polarizada. Então, você passa a luz polarizada por uma solução e percebe se aquela solução tem ou não capacidade de desviar a luz polarizada. Se ela desviar, ela tem atividade óptica. Se ela não desviar, logicamente não tem. Aí, olha bem, mas você pode me perguntar, e o que é que faz com que uma estrutura tenha essa capacidade? O que leva ela a ter atividade óptica? Pessoal, a atividade óptica vem da assimetria molecular. Guarda bem isso, tá? Ela vem da assimetria molecular. E aí você me pergunta, e o que é? Como é que sei que tem ou não assimetria molecular na estrutura? É simples, pessoal. Para ter assimetria molecular, a gente precisa identificar naquela estrutura se ela tem carbono quiral, o chamado carbono assimétrico, ou se ela é um aleno. Então, vai ter isomeria óptica, capacidade de desviar a luz polarizada se eu tiver uma molécula assimétrica. E quando é que eu tenho uma molécula assimétrica? Quando eu tenho carbono quiral ou se for um aleno. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender o assunto. O que é um carbono quiral mesmo, Gustavo? Carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes a ele. Então, quando você tem, por exemplo, esse carbono com asterisco aqui, ó, ele está ligado a CH3, que é o radical metil, o grupo metil, hidroxila OH, hidrogênio e C dupla O OH, que é uma carboxila. Então, todos são diferentes entre si. Ele está ligado a 4 radicais diferentes. Gustavo, viu o que é um aleno? Aleno, pessoal, é um alcadieno com 2 duplas no mesmo carbono. Então, quando você tem carbono quiral ou quando você tem um aleno, você tem possibilidade de ter uma molécula assimétrica. A molécula sendo assimétrica, ela vai desviar o plano da luz polarizada, logo vai ter capacidade óptica. Olha bem, que interessante, pessoal. A gente pode agora falar dos dienos. Os dienos, quando tem 2 duplas no mesmo carbono, eles são alenos ou dienos acumulados. Quando eles têm dupla e mais de uma simples para chegar em outra dupla, a gente chama ele de isolado. E olha, pessoal, quando a dupla está alternando, a gente chama ele de conjugado. Os dienos conjugados formam polienos conjugados. E os polienos conjugados dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, eles têm um fenômeno chamado ressonância. E esse fenômeno, pessoal, da ressonância, produz uma deslocalização do elétron π, dá uma estabilidade. Mas os dienos conjugados são importantíssimos para a gente, porque eles são responsáveis pela cor. Então, a cor vem dos dienos conjugados. Olha que interessante, os dienos conjugados. Então, você tem como exemplo aqui, ó, o caroteno, né, o beta-caroteno. Você lembra aquela tinta que o índio usa, o urucum, para ficar pintar, pintando de guerra, de dança, de festa? Também é um dieno conjugado, tem duplas conjugadas. E, pessoal, a dupla conjugada, ela lembra ressonância. Então vamos lá. Então, para que ocorra isomeria óptica, é necessário que a molécula seja simétrica. E olha, pessoal, simetria e assimetria. Simetria, essa aqui, ó. Esse círculo, ele é simétrico. Se eu cortar ele no meio, um lado é exatamente igual ao outro. A mão, não. A mão é assimétrica. Se eu dividir ela no meio, um lado não é igual ao outro. Então, simetria é quando um lado é igual ao outro a ser cortado no meio. E a assimetria é quando não acontece isso. Por exemplo, essa xícara, ela é o quê? Ela é assimétrica. Se eu cortar ela, um lado vai ficar com essa asinha, o outro lado não vai. Então, pessoal, a simetria, ser simétrico, é ter igualdades. Olha bem, ó. Olha que rosto simétrico. Isso aqui é uma experiência, ó. Essa moça aqui, ela tem um rosto tão próximo de uma simetria perfeita que essa foto aqui,
ela está com o lado direito duplicado. E você nota que é quase igual, né? Aqui ela está com o lado esquerdo duplicado e, ó, parece as três fotos serem iguais. Por quê? Porque ela tem uma simetria no rosto. Mesma coisa acontece com esse rapaz bem conhecido aí, né? Então, olha, rosto perfeito. Já olha, pessoal, gafinho não é simétrico, ó. Se passar uma linha imaginária dividindo ele ao meio, um lado dele não é igual ao outro. Então, agora a gente já sabe o que é simetria, já sabe que moléculas que são assimétricas têm tendência de ter isomeria óptica, que isomeria óptica é a capacidade de desviar a luz polarizada. Então, o que é luz polarizada? O que é essa luz polarizada? Pessoal, a luz natural, ela gira em vários planos. E a luz polarizada é aquela que se propaga em um único plano de vibração. Então, você vai tendo, olhando a luz polarizada de frente, você parece que ela é só um risquinho, tá certo? Então, você tem a luz natural que vem girando em vários planos. Aqui é como se eu estivesse olhando ela de frente, tá? E aí, olha, ela passa por um polarizador e aí começa a girar em um único plano. É a luz polarizada. A luz polarizada, pessoal, você consegue isso através de um aparelho chamado polarímetro. E aí você percebe se ela está sofrendo ou não o desvio. Se ela desvia para a esquerda, ela é chamada de levógera. Se a luz polarizada sofre desvio para a direita, a gente diz que aquela amostra de substância ela é destrógera. Então, para a direita, destrógera, destro, direito. E para a esquerda, levógero. Olha bem, a gente tem aqui, ó, um caso clássico de olha, um esquema. Ó. Lá vem a luz girando e vários planos passando pelo polarímetro. E aí você nota, olha, que ela ou gira para um lado ou gira para o outro. É bem interessante isso, né? Então, pessoal, a explicação melhor que você pode encontrar é a capacidade de desviar a luz para a direita ou para a esquerda vai propiciar substâncias, propriedades biológicas totalmente diferentes. Olha que coisa interessante. A substância destrógena, ela tem propriedades biológicas totalmente diferentes. Olha aí, ó, a luz passando, o isômero, olha, desviou para a direita, ele é destrógeno, e se desviar para a esquerda, ele é levrógeno. E aí eu lhe garanto, eles vão ter propriedades biológicas totalmente diferentes. O par de isômero destrógeno e levógeno recebe um nome. Ele é chamado de enantiômero, enantiomorfos ou antípodas óticos. Então, um par de isômeros óticos, o par quer dizer o quê? Um que desvia para a direita e o outro que desvia para a esquerda, a gente chama de enantiômero, enantiomorfos ou antípodas óticos, tá? Pessoal, os enantiômeros, eles são imagens especulares, é como se eu tivesse a imagem do espelho, mas eles não se sobrepõem. Olha aqui, ó. Aqui você tem um par de enantiômeros, ó. Eles não se sobrepõem. É como a mão, ó. Tudo vem da mão, quiral, né? Mão, quiralidade. Aqui, uma mão é a imagem especular da outra, é a imagem do espelho. Mas elas não se sobrepõem. Cuidado para não achar que é assim, viu? Elas não se sobrepõem, ó. Você não calça a luva esquerda na mão direita, vai ficar dedo sobrando, né? Então, pessoal, olha aí, ó. O par de isômeros óticos, olha, são a imagem especular, mas eles não se sobrepõem. Você não consegue colocar um em cima do outro. Então, isso é um par de isômeros óticos. Enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas óticos. Não é legal, pessoal? Então, não esquece, tá? Os enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas óticos são os isômeros óticos. Eles são imagens do que especulares, imagens do espelho, mas que não se sobrepõem. Tá legal? Então, outro detalhe importante é que eles vão ter o que, pessoal? Propriedades biológicas totalmente diferentes. Gustavo, e se eu misturar metade de cada um? Ah, boa pergunta. Se eu colocar metade do isômero destrógeno com metade do isômero levógeno, eu vou ter uma mistura equimolar em quantidades iguais, né? De isômeros destrógenos e levógenos. Sabe como é o nome disso? Mistura racêmica ou racemato. Não tem atividade óptica. É como se eu dissesse a você, ande 10 passos para a esquerda, depois ande 10 para a direita. Você voltou para o mesmo lugar. Então, olha aí, se eu passar a luz polarizada numa mistura racêmica,
ela não vai desviar, ela é inativa. Então, pessoal, importante lembrar, tá? Isomeria ótica é a capacidade de desviar a luz polarizada, e isso vai ter o quê? Se desviar para a direita ou para a esquerda, destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda, e eles têm propriedades biológicas totalmente diferentes. Gustavo, como é que eu posso achar o número de isômeros óticos, o número de isômeros ativos? Pessoal, 2 elevado a N. E quem é N, Gustavo? N é o número de carbonos quirais. Então, olha, quantos carbonos quirais eu tenho aqui? Só tenho esse, onde está a minha setinha. Então, é 2 elevado a 1. Logo, tem 2 isômeros, logo um destrógeno e um levógeno. Pessoal, se eu tenho 2 isômeros óticos, eu tenho quantas misturas racêmicas? A metade. Porque, vê, a mistura racêmica nem a mistura do destrógeno com levógeno. Então, se eu tenho 2 isômeros, se um é destrógeno e o outro tem que ser levógeno, eu tenho uma mistura racêmica. Se eu tiver 10 isômeros óticos, eu tenho quantas misturas racêmicas? 5, e assim vai. Então, pessoal, essa é a primeira parte de isomeria ótica. Tá legal? Espero que você tenha curtido e até a próxima, se Deus quiser. Beijão, pessoal!